Muito bem, hoje nós vamos conversar com o atual e novíssimo presidente da Câmara de Comércio Brasil-Israel. O nome dele é Efraim Meniuk. Além de meu amigo, ele foi presidente da ARI, Associação Religiosa Israelita, na época em que eu também presidia a Federação Israelita do Rio de Janeiro. Nós tínhamos uma excelente relação e, mais do que isso, fizemos uma série de eventos juntos, e eu me lembro de ter levado Moreira Franco na sinagoga da ARI, logo depois que ele, Efraim, tratei com ele as coisas, mas ele foi substituído, porque houve eleições, ele não pôde continuar, não quis continuar, tinha afazeres, e era o presidente Jorge, que eu não me lembro o sobrenome dele, mas o Efraim vai me lembrar, e eu levei o governador Moreira Franco, que era eleito naquele mesmo momento, à ARI, num evento espetacular que a ARI produziu junto com a Federação Israelita. Então, eu quero dizer que é um prazer, uma alegria, uma honra grande receber o Efraim Meniuk aqui em Menorá na TV para conversar sobre as possibilidades da Câmara Brasil-Israel, principalmente agora com uma nova presidência da República que ama Israel, assim como todos aqueles que têm inteligência, sensibilidade e sabem que Israel pode ajudar em muito o Brasil e todos os países que têm necessidade. Efraim, é um prazer receber você aqui em Menorá na TV, meu amigo. Bom, obrigado, Ronaldo. Eu tenho por você uma enorme admiração, que nasceu já há 20 e tantos anos, ou 30 anos, por aí. Trabalhamos juntos, realmente, fizemos grandes realizações e continuamos agora nessa missão que é presidir a Câmara de Comércio Brasil-Israel. Menorá na TV, entrando no ar mais uma vez. Bem, estamos então dando início ao nosso primeiro bloco de Menorá na TV com o engenheiro civil Efraim Meniuk, que hoje preside a Câmara de Comércio Brasil-Israel, posição para a qual ele foi recém-eleito. Meu querido irmão, para quem não conhece, qual a necessidade da existência de uma Câmara de Comércio Brasil-Israel e o que significa essa instituição? Bom, conceitualmente, uma Câmara, ou a nossa Câmara, é um fórum de debate, com uma finalidade principal é de incrementar o comércio e a troca de informações entre empresas e profissionais do Brasil e de Israel. Essa é a finalidade. Outra, nós somos o braço, vamos dizer assim, das atividades de Israel. Nós somos a Câmara, é a política, ela não tem partido e visa uma coisa só, incrementar o comércio e o relacionamento entre nós, como eu disse antes. Para que isso ocorra, nós temos workshops, apresentação dos produtos dos profissionais e temos também grandes eventos, que é justamente para chamar a atenção daquilo que está ocorrendo, porque nós, empresários, vivemos no contexto do Brasil, basicamente. Você acaba de realizar, junto com a tua turma, um grande evento que foi o debate, o almoço, a palestra com o nosso ministro Fux, Isso. Luiz Fux. Como é que foi esse evento? Eu queria muito ter ido, não pude, estava em Recife atendendo a um congresso, mas estou aqui querendo saber e beber das suas informações a respeito desse evento com o Luiz Fux. Bom, primeiro, o Luiz Fux estava em casa, porque ele é carioca, judeu, e é da nossa convivência, então ele falou como se fosse para que estivesse em casa. E ele, para minha surpresa, tocou em assuntos, vamos dizer assim, um pouco mais, vamos dizer, perigosos. Falou em corrupção, falou em tudo mais e fez uma locução de 40 minutos com absoluta propriedade. Conquistou todo mundo justamente por causa disso e foi um evento absolutamente muito concorrido. Quantas pessoas vocês receberam lá, hein? Mais ou menos 150 pessoas. Que maravilha, hein? É a lotação lá do Mérito. Do evento. E foi um café da manhã por exigência, ou por pedido do ministro, que ele veio aqui, ainda teve mais 3 eventos, ou 3 reuniões aqui no Rio de Janeiro, porque ele vive em Brasília. Mas eu vou dizer o seguinte, pela repercussão e a conversa contigo com as pessoas que estiveram presentes, foi realmente muito melhor do que nós imaginávamos. Muito bem, explica pra gente o sentido
da Câmara de Comércio? O que é que ela produz objetivamente e quais são os braços que ela tem que ela pode utilizar para incrementar o relacionamento entre Israel e o Brasil na área comercial? Israel é um nome que abre todas as portas. Está na moda. Todo mundo está atrás, todos os empresários e tudo mais, está atrás, seguindo a tecnologia que Israel transmite. Então, o que nós fazemos é colocar em contato as empresas e profissionais brasileiros em contato com as empresas e profissionais de Israel. É um trabalho árduo, constante, e que nós temos, evidentemente, a ajuda trabalhamos em cooperação com o Consulado Comercial de Israel aqui no Rio de Janeiro, e a embaixada. E quem é esse cônsul que cuida da área comercial? É uma mulher? É uma moça. Como é o nome dela? Tali Segal. Certo. Ela assumiu ainda no começo desse ano, é de uma atividade extraordinária, estão extremamente bem posicionados e conseguiram se colocar dentro do mercado brasileiro. Qual é o melhor produto que Israel tem a oferecer ao Brasil, na tua opinião, hein, meu querido irmão Efraim? Eu ia dizer para você, Yiddish Shekop. Para você que não fala Yiddish, provavelmente, Yiddish Shekop significa cabeça judaica, cabeça Yiddish, cabeça que tem labirintos que muitas vezes nem Deus consegue atingir, mas que são cabeças privilegiadas em alguns aspectos, porque tem muito idiota judeu também. Não fique pensando o contrário. Os judeus são como qualquer outro povo. Claro. São pessoas que têm qualidade e têm muitos defeitos. Fala, Efraim. Não, e acontece o seguinte, a Câmara, que só fazer um histórico pequeno, existe há 60 anos. 60 anos foi em 1958. O Brasil foi campeão do mundo e a Câmara de Comércio Brasil-Israel se estabeleceu também. E entre os fundadores estava o filho do Oswaldo Aranha. O Euclides Aranha. Exatamente. Então, é uma entidade secular que ela passa por ciclos, mais ou menos de acordo com o ciclo da economia israelense. Eu queria dizer o seguinte, Israel tem 70 anos de existência. É muito pouco. É muito pouco. É um milagre. Agora, é um milagre, construído, ninguém sabe como. E eles tiveram diversos ciclos. Israel teve. Um primeiro foi da gotejamento, depois conquistar o mercado da laranja na Europa, e passou por diversas fases. Finalmente, é política do governo de Israel, a evolução, o incremento da tecnologia. Sabe que é política do governo. Então, Israel investe 44% do seu PIB para incrementar tecnologia. É o país que tem maior número de startups no mundo. Então, isso provocou uma aceitação no mundo em relação à tecnologia de Israel. Quando se fala Israel, fala, mas é defesa. Não, Israel ela é pioneira na área de saúde, na área da agricultura, em tudo. Então o que acontece? E outra, é um país fácil de trabalhar, sem burocracia. E digo o seguinte, o governo de Israel não interfere nos negócios, ele pode fazer a apresentação, agora é empresa para empresa. É uma atitude absolutamente saudável. Então, em função disso, a água também, que nós estamos desenvolvendo muito, já tem inclusive uma unidade piloto para ser instalada agora no Ceará, então já tem muito empresário. O que nós fazemos? É buscar as empresas brasileiras e as empresas israelenses. Casar uma com a outra. Casar uma com a outra, que nós somos o fórum. Efraim Meniuk, só existe a Câmara de Comércio Brasil-Israel no Rio de Janeiro? Não, muito pelo contrário. Comemoramos esse mês 60 anos. Uma vez na vida nós ficamos na frente de São Paulo. São Paulo também está comemorando 60 anos, mas o ano que vem. Entre aspas, eu posso dizer, ou entre parênteses, posso dizer que o ano que vem vamos fazer um grande evento para comemorar essas duas entidades. Muito bem. Temos São Paulo, temos Rio. Outras câmaras foram criadas. Nós temos Belo Horizonte, Paraná, Rio Grande do Sul, Pernambuco, e estão se criando em Fortaleza e em Goiás. A finalidade é ter um network de empresários que possam trabalhar em conjunto.
Então, por exemplo, o empresário lá de Recife quer realmente atingir o público de São Paulo ou do Rio de Janeiro, para isso existe o nosso fórum. E esse fórum é um fórum bastante ativo. Vocês se reúnem com diretorias, vocês se reúnem com empresários. Como é que vocês funcionam objetivamente? É dessa forma, diretoria e empresários, nós fazemos workshops, vamos fazer os workshops justamente de empresários. Explica como é que funciona isso. É o seguinte, por exemplo, uma empresa israelense, para dar um exemplo, quer apresentar um produto aqui no Brasil. Nós cooptamos dentro da comunidade maior, quer dizer, a comunidade brasileira, dentro da sociedade brasileira, que estejam interessados, e promovemos workshop que eu falo 20, 25 pessoas ao participando do almoço em que o produto e que a entidade israelense apresenta, e vice-versa. Então isso é uma das nossas atividades. A outra, nós somos integrantes de uma comunidade maior. Nós todos nos preocupamos, claro, política, economia e tudo mais. Promovemos também debates, trazemos especialistas na área e trazemos também debate entre nós. Então, realmente é uma atividade absolutamente entusiasmante. Parar não temos jeito. Temos uma diretoria que agora está sendo eleita também, ativa, e temos grandes planos para o ano que vem, por 2 anos. O que é que o Brasil pode comprar de Israel e o que é que você imagina que o Brasil pode vender para Israel? Vender não eu acho que é sempre os commodities que nós temos e tudo mais. Em termos de tecnologia, com todo respeito, mas Israel está bem mais avançado que o Brasil, mas o Brasil é sedento em tecnologia. Temos grandes profissionais na área aqui, então pode-se desenvolver algum tipo de intercâmbio entre os dois países. Israel, basicamente, vende hoje commodity não, mas tecnologia. Basicamente tecnologia. Só para a sua informação, existem instaladas no Brasil mais de 150 empresas israelenses. Mais de 150 empresas israelenses. A maioria delas em parceria com empresas brasileiras. E essas empresas topam participar da Câmara Brasil-Israel de Comércio? Eu vou dizer o seguinte... Como é que é essa relação? A relação é a melhor possível. E eles estão se associando na medida em que nós possamos divulgar a nossa atividade. Porque a Câmara, você sabe, teve em recesso há algum tempo, né? E agora estamos reativando. De quanto em quanto tempo você imagina produzir eventos do tipo desse que o Luiz Fux participou, o ministro Fux participou? Olha, eu acho o seguinte, opinião pessoal, eu acho que você fazer um grande evento, você precisa de tempo, divulgação e tudo mais. Eu diria cada 3 meses, 4 meses... É o tempo que estava na minha cabeça. 3 vezes por ano, chega, 4 meses, por ano é suficiente. 4 vezes, de 4 em 4 meses, 3 vezes por ano. Por aí. É por aí, dependendo naturalmente do palestrante, porque para esses eventos nós já temos que trazer alguém que transmita alguma coisa mesmo, porque segundo escalão não interessa trazer para ninguém. A mídia está aí cheia de você hoje, liga a televisão, você vê esse pessoal todo falando. Nós queremos que alguém que fale a nossa língua, essa que é a verdade. Agora, o que nós vamos fazer, isso com mais assiduidade, são esses workshops. Você pode dar um exemplo de um, por exemplo. O que seria isso, Só para o pessoal entender, quem está em casa entender do que você está falando. Eu vou dizer, interessa a nós, por exemplo, está me ocorrendo, alguma pessoa que tenha sido eleita para um cargo importante. Sim, um deputado federal, um senador. Um senador. Sim. E tudo mais. Isso nós queremos fazer para que ele fale para empresários de que forma isso pode afetar a economia ou o comércio. O nosso negócio, a base disso é o comércio, o negócio. Qual, na sua avaliação, a dificuldade maior que a Câmara de Comércio Brasil-Israel enfrenta? Você acredita que essas ondas de boicote podem atrapalhar o desenvolvimento da Câmara de Comércio Brasil-Israel, não só do Rio, mas todas as câmaras do Brasil? De forma alguma. De forma alguma. O empresário, ele visa uma coisa, é fazer negócio e obter lucro.
Se é Israel, é a bola da vez, vamos falar com Israel. Não existe essa de boicote nem nada. Não acredito mesmo que alguém por antissemitismo vai deixar de fazer negócio com Israel. Pelo contrário, ele se torna um admirador de Israel. Tem muitas experiências a respeito. Estamos encerrando o primeiro bloco de Menorá na TV com Efraim Meniuk, que é o presidente, o mais novo presidente, novíssimo, acaba de ser eleito, presidente da Câmara de Comércio Brasil-Israel. Não saia daí, já uma série de novidades. Vamos conversar com o nosso Efraim Meniuk sobre a pressão árabe em cima de Bolsonaro e Companhia Limitada com relação à carne halal que o Brasil vende para os países árabes. Já a gente volta. Estamos de volta com Menorá na TV. Estamos dando início ao segundo bloco dessa nossa entrevista com o Efraim Meniuk, que é o novo presidente da Câmara de Comércio Brasil-Israel. Ô Efraim, você como brasileiro, como se sente na medida em que você vê embaixadores de países árabes pressionando o futuro governo brasileiro em função das declarações do Bolsonaro de que vai mudar a embaixada do Brasil em Israel de Tel Aviv para Jerusalém e com ameaças de que vão deixar de comer carne halal? Eles vão deixar de comprar carne no Brasil? Olha, eu vou usar as palavras do senador eleito Flávio Bolsonaro, e na entrevista que ele deu na última terça-feira no Globo News, justamente ele foi inquirido sobre isso. Um programa de 1 hora, uma das perguntas foi justamente isso. Se a política do governo que vai assumir, o governo permaneceria, e ela falou claramente, mudando a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, Bom, é a primeira pergunta. E ele falou, vamos mudar porque essa é a política do governo, já é um assunto que não foi discutido agora, foi discutido há muito tempo. Ele foi eleito dizendo isso. Foi eleito dizendo isso e só não sabemos exatamente quando vai ser, talvez a gente comece com o escritório e tudo mais, porque modificar a posição de uma embaixada leva algum tempo, tem alguma parte realmente burocrática a ser feita. Mas teve também uma pergunta, justamente essa que você fez. Não me lembro qual foi a entrevistadora, me lembro que foi uma mulher, perguntou se o Brasil vai perder o comércio com a força dos países árabes. Ele falou, nós não temos medo disso, eles vão precisar do produto brasileiro e nós vamos enfrentar. Um dia eles não gostam, depois vão passar a gostar. Essa é a política do governo. Agora, olha só, Efraim, curiosamente, ou não curiosamente, afirmativamente, o novo governo brasileiro, que inicia em 1º de janeiro, ele vai dar à diplomacia o cunho de ética e dignidade que não pode se ajoelhar perante a área de dinheiro. Como é que você vê essa questão? Eu acho absolutamente correta. A diplomacia, eu vou citar um embaixador do Brasil, está me falhando o nome dele agora, em Washington. Eu tenho um bom relacionamento lá, conheço bem. Olha, o que esse embaixador, vou me lembrar o nome. Ele é o atual embaixador? Não. Já tem uns 10 anos, passados uns 10 anos. E olha, nem sei se foi nesse governo. O que esse embaixador fez para incrementar o comércio do Brasil com os Estados Unidos, atraindo os capitais americanos. Eu participei, inclusive, de workshops promovidos pela Embaixada Brasileira. Com todo respeito. A finalidade justamente dos embaixadores, da diplomacia, é promover negócios. E a prova é que o embaixador de Israel é uma pessoa extremamente ativa e ele não faz outra coisa a não ser promover negócio de empresa para empresa. Você está falando de Yossi Shelley aqui no Brasil. Exatamente. Como é que é a relação da Câmara com a Embaixada de Israel? O Shelley é uma pessoa extremamente ativa. Um dia ele está aqui, outro dia está em Recife, outro dia está... E ele tem... Ele é jovem. Deve ter o quê? Uns 50 e poucos anos de idade? E aliás, eu queria te agradecer, dizer que é o mais novo, eu já fui novo, presidente da Câmara. Não, você é um novíssimo presidente da Câmara, você acaba de ser eleito. É verdade. Bom, então o Shelley tem uma atuação enorme, quer dizer, ele faz o guarda-chuva. Nós colocamos, em função do que ele executa,
aproximação ou ver quais são as empresas brasileiras, israelenses que querem investir aqui no Brasil. Por outro lado, empresas brasileiras também estão interessadas no mercado brasileiro, no mercado israelense. E nós fazemos esse link, esse casamento. Exatamente. Eu te fiz uma pergunta de qual é a maior dificuldade que você tem com a Câmara de Comércio. Você não me respondeu ainda, mas vai me responder agora. A maior dificuldade é ainda, nós passamos por uma fase, vamos dizer assim, de pouca atividade, é divulgar a Câmara, divulgar justamente o que nós estamos fazendo agora, quer dizer, o objetivo da Câmara, para que nós existimos, qual é a nossa função. Essa que tem sido a nossa dificuldade, mas nós vamos superar. Claro. O que é que você acredita que seja o maior apelo positivo da Câmara de Comércio Brasil-Israel? Eu falei brincando aqui, o Guido Checopa, mas na verdade, o maior apelo, e eu tenho experiência profissional, do respeito que o nome Israel granjeia aqui no Brasil de maneira geral e principalmente entre os empresários brasileiros. Tanto é verdade que tem viagens a Israel e nós trazemos empresas israelenses para se apresentar por causa disso. Interesse enorme. Efraim, muita gente credencia Israel pelas vitórias nas várias guerras desde que foi fundado até o momento, porque todo dia é um problema, e aí aparecem novas formas de combater foguetes e novas formas de aplicar o que se conhece de cibernética, enfim, a engenharia israelense, tanto na medicina quanto nos campos de batalha, ela aprende com as guerras e avança a cada dia. Qual é a tua informação? Como é que você vê essa questão? A informação é o seguinte: a necessidade de Israel se defender, porque Israel não tem o direito de perder uma guerra sequer, senão deixa de existir. Mas a necessidade faz com que Israel se desenvolva em alguns campos, né, da tecnologia, de maneira geral. Saúde, educação e tudo mais, mas basicamente em defesa, Israel está no patamar extraordinário. Por exemplo, os drones de Israel, que têm capacidade extraordinária, estão sendo cobiçados por todo mundo, até pela China. A China fabrica drone, mas com a tecnologia israelense. Israel tem parceria com diversos países que têm tecnologia adiantada. Hoje o mundo é uma coisa só. E ninguém está preocupado em saber se é judeu, árabe ou lá o que seja. O que interessa é isso. É bom, é claro. Poxa. Então Israel transmite isso tudo e fornece também muitos equipamentos para as Forças Armadas. Efraim, uma das cerejas do bolo de Israel hoje são as empresas startups. O que o Brasil pode aproveitar desse ramo de atividade? Startup é um caminho de duas vias. Tem duas vias no caminho. O Brasil também tem startups e tem profissionais de altíssima qualidade. Agora, Israel desenvolveu um programa de governo para justamente desenvolver tecnologia. Então está muito desenvolvido nisso. Então as empresas brasileiras que querem desenvolver em qualquer ramo da atividade humana, eles procuram startups. São um bando de garotos com o laptop na mão e bolando coisas. E eles têm sido muito bem sucedidos nesse aspecto. O Waze e outras coisas aí que Israel é líder. Você podia contar para o nosso telespectador, nosso seguidor, vamos dizer assim, quais são os produtos que Israel colocou no mundo e que todo mundo usa hoje e que as pessoas não têm a menor noção que vieram de Israel? Pendrive foi criado em Israel. Waze, todo mundo usa, é utilizado até pelos árabes, Israel. Intel, microprocessadores, é uma das maiores indústrias de Israel, criado nos Estados Unidos, também criado por Israel. O celular, Motorola, tinha ou tem em Israel o seu setor de inteligência, também foi desenvolvido em Israel. Então tem uma série de outros produtos na área da medicina, então é uma coisa impressionante que eles estão desenvolvendo.
colírios e tudo mais, coisa que nós nem imaginamos. Mas tem um bando de garotos lá desenvolvendo tecnologia. E tecnologia é o futuro, é o presente e é o futuro do mundo, não tem outra alternativa. Não. Como é que se vai escapar do avanço tecnológico? E parece que Israel vai muito à frente da grande esmagadora maioria dos países nesse quesito, né? Sem dúvida, sem dúvida. Não é à toa que, por exemplo, quem está coordenando, ou a empresa que está coordenando todo o sistema viário de Atlanta, na Geórgia, Estados Unidos, é uma empresa israelense e que tem todo o seu fundamento no Technion de Haifa, né, que é uma das maiores universidades de tecnologia do mundo, que foi criada há mais de 100 anos. Eu só vejo só para observar como é que a visão do povo que vivia lá em Israel, que criou uma universidade para trabalhar em tecnologia, o nome mesmo diz Technion, há 117 anos, se eu não me engano, muito antes da fundação do Estado de Israel. Como é que funciona o sistema das câmaras de comércio no Brasil? Existe uma Câmara Central, existe um grupo de câmaras que é regional, todos têm seus limites e suas independências. Como é que funciona isso? O que existe é o seguinte, basicamente, o maior de todos é de São Paulo, obviamente, porque teve uma sequência de trabalho muito maior do que a nossa. Segundo, São Paulo é São Paulo. Então, São Paulo desenvolve bastante. Mas, Agora, São Paulo é São Paulo porque é industrial e nós somos serviço no Rio de Janeiro? Desenvolve, é por isso? Não, desenvolve porque, primeiro, a Câmara de São Paulo, eu falei, nunca sofreu soluções de continuidade. Nós tivemos algumas paralisações, como Câmara, e segundo, pela o potencial que é o Estado de São Paulo. Eles envolvem todos os lados. Mas nós temos uma ligação enorme com São Paulo, que estão muito interessados também em trazer os empresários paulistas, porque nós temos alguma coisa, já estão visando isso, óleo e gás. E essa fase terrível que o Rio de Janeiro passou, vai passar. Nós vamos suplantar isso porque justamente a Petrobras está aqui. As maiores indústrias de petróleo estão aqui, então as empresas estão vindo para cá. Então existe uma inter-relação muito grande entre essas câmaras. Belo Horizonte promoveu agora uma amostra, um conclave com produtos israelenses, nós participamos. Mesma coisa lá no Rio Grande do Sul. Então existe uma inter-relação que está para ser desenvolvida. Eu sei que tem um caminho grande a percorrer. Mas isso é bom. Claro que é bom. Quanto maior o caminho a percorrer, melhor, porque é uma oportunidade para todo mundo. E não existe disputa Rio-São Paulo, ainda nós disputamos Flamengo contra Corinthians, sei lá, mas agora, nós somos melhores, mas, sem dúvida. Mas agora, isso não, pelo contrário, nós temos recebido um apoio extraordinário lá de São Paulo e eles contam com a gente. Ô Efraim, o que o Brasil tem de bom para vender para Israel, hein? Eu diria o seguinte, o Brasil é um país extraordinário. Recursos naturais extraordinários, mas o Brasil tem basicamente uma população de 200 e tantos milhões. Então, fazer negócio com o Brasil, você sempre vai ter massa para vender o teu produto. Um país que você pode comparar, que é o mais desenvolvido da América do Sul, o Chile, é uma população que não chega a ser o PIB que é igual de Campinas. Não chega a 10% da torcida do Flamengo. Mas então, a atração maior do Brasil justamente é isso. Os recursos, a população tem uma... Mas na balança comercial, o que o Brasil pode ceder a Israel em termos de negócio daqui para lá? Olha, eu vejo hoje, veja bem, eu não sou especialista, mas eu vejo hoje que o Brasil são os commodities, né? Carne, nós falamos, soja, milho, então tudo isso pode fornecer e absorver a tecnologia, e hoje em dia uma empresa que se é israelense ou se é brasileira é a mesma coisa. Estamos então encerrando o segundo bloco de Menorá na TV com o presidente da Câmara de Comércio Brasil-Israel, recém-eleito Efraim Meniuk. Já já a gente volta e Efraim vai me responder o que é que ele pensa da influência, ou melhor, o que é que ele pensa do sentimento da família Bolsonaro e do presidente da República, que assume em 1º de janeiro, com relação ao Estado de Israel e a Israel como a terra prometida. Já já a gente volta.
Estamos de volta com a nossa conversa com Efraim Meniuk, que é o novo, atual presidente da Câmara de Comércio Brasil-Israel, ele que foi eleito há pouquíssimo tempo. Ô Efraim, eu te fiz a pergunta no final do bloco passado, vou repetir. O que é que você pensa que pode ajudar nas relações comerciais entre o Brasil e Israel a posição da família Bolsonaro com relação a Israel? Eu vejo com grande entusiasmo. Nunca na história desse governo, desse país, então houve um governo que tivesse apresentado tão abertamente um entusiasmo por um país. Ontem mesmo Flávio Bolsonaro falou de Israel de uma maneira com entusiasmo enorme. E o que o Bolsonaro faz como política de governo, e não tem nada a ver em relação judeu ou não judeu, é porque é oportuno para o Brasil absorver a tecnologia existente. Então eu só vejo com muita enorme alegria essa posição da família Bolsonaro, é democrática, aberta, e ambos os países só têm a ganhar. Você acha que isso pode ajudar? Com certeza, e não é à toa que o Bibi Netanyahu vai vir à posse do Bolsonaro. Foi o primeiro representante de um país a confirmar a presença. Exatamente. Também tem que se mencionar... Quem sabe o Bolsonaro não vai fazer um papel definitivo na possibilidade de relacionamento entre o Estado de Israel e os países árabes, hein? Nós esperamos, né? Com certeza. Competência ele tem isso e peito para fazer isso ele tem. Agora, também eu quero mencionar o governador eleito, Witzel, foi para Israel, também para absorver tecnologia, e se coloca absolutamente a favor de uma relação maior entre o Rio de Janeiro, Estado, e o Estado do Israel. E foi acompanhado do nosso querido amigo Roberto Mota. Também, né? Foi uma delegação além do nosso presidente da Federação Israelita, o Arnon. O Arnon também foi, exatamente. Quem organizou isso foi o Marcos Kak. Também está indo também, pelo que eu sei, eu não tenho maiores conhecimentos de como é a delegação, nem da forma que está sendo constituída essa missão. Mas, de qualquer maneira, só merece louvores. O que você gostaria que o nosso público soubesse a respeito da Câmara Brasil-Israel? Só queria divulgar, que o pessoal tomasse conhecimento que existe um fórum, justamente que visa incrementar as relações comerciais entre Brasil e Israel. E a nossa entidade é formada por empresas de judeus, não judeus. Não é uma atividade... Não é para só empresa judaica. Não, de forma alguma. É para empresas que querem negociar entre Brasil e Israel. De forma alguma. Agora, Efraim, qual é o tamanho necessário dessas empresas para o sujeito se agregar à Câmara de Comércio Brasil-Israel? Tem limite? Não. Nem para cima nem para baixo? Qualquer tamanho. Qualquer tamanho tem sempre oportunidade Desde que haja serviço ou negócio, e hoje sempre existe. Ou produtos. Exatamente. Nós temos empresas enormes e também profissionais liberais que queiram exercer qualquer tipo de atividade econômica. E também participar dos debates que vão ocorrer. Conta pra gente um pouquinho da conversa do Luiz Fux com relação ao que aconteceu na reunião de vocês com aqueles 150, 200 empresários que estiveram presentes. Basicamente, o tema era segurança na justiça. O que é segurança na justiça? Não é ninguém armado, não. O empresário brasileiro, o que ele tem? Ele, quando assina um contrato, ele firma um contrato, ele não sabe o que vai acontecer daqui no próxima gestão, no próximo ano e tudo mais. Ele acha fundamental, como membro do Supremo, que haja uma segurança para a confecção desses contratos. Evidente, isso é o mote maior que ele falou. Ele conversou sobre corrupção, sobre questão brasileira? Ele comentou, primeiro, tem tudo a ver com o que nós falamos aqui. Ele falou que o Brasil tem uma perspectiva muito grande para atrair
Capitais estrangeiros. investimentos aqui, porque está. E tendo segurança nos contratos, é tudo que o empresário ou o investidor precisa. É porque o nome disso é regra do jogo. É exato. Você fecha o negócio dentro de uma regra de jogo, de repente muda a regra do jogo e você perde dinheiro. Nós que não somos advogados usamos essa expressão, exatamente, regra do jogo, tem que estar bem estabelecido. E isso foi o tema maior. A outra também, ele falou que dos investimentos que vão crescer, não é só de Israel, de todos os países vão investir, uma vez que é um governo que está assumindo e ele transmite uma perspectiva de estabilidade aqui, nem uma monitoração política em cima do governo ou da política do governo. Você acha que a mudança de ideologia dos governos, o que sai e o que entra, ficaria até melhor se eu colocasse até o momento em que a Dilma foi presidente da República? Essa mudança vai facilitar o comércio do Brasil com mais países do que tem facilitado? Obviamente, claro, com certeza. E aí o empresário, o investidor, ele precisa ter segurança e certeza de que vai ter uma remuneração compatível. Exatamente. Fora disso, e aí como o programa desse governo aqui é privatizações e tudo mais, e o Brasil precisa do capital estrangeiro, ou lá o que seja, daqui também, eu acho que isso é fundamental. Eu acho que o ministro Fux conseguiu transmitir com muita propriedade todo esse sentimento, e ele falou também que no combate à corrupção. Ele comentou como é que tem que ser feito. Então isso foi muito bom, foi extremamente bem aplaudido e muito bem aceito. Tinham muitos advogados lá presentes, procuradores, a turma lá, e todos eles ficaram absolutamente felizes e satisfeitos. Ô Efraim, eu queria perguntar a você, como é que você avalia as relações futuras do Brasil com os Estados Unidos e comparar essas relações com o que foi até agora? O John Bolton esteve aqui, que é o assessor direto do... O que foi comer na casa do Bolsonaro, pão com manteiga e todinho? Ele não veio para passear nem para comer pão com manteiga. Claro, mas todinho ele veio tomar. Tomou. Olha, ele não veio à toa. Eu acho que tem muita coisa para ser realizada pela própria posição do Bolsonaro de abertura e da própria posição do Trump. Muito embora o Trump tenha algumas restrições a alguns países da América do Sul, do Brasil ele só pode estar vendo, e com alegria. Ele provavelmente vem também, né? Ele já convidou. E disse que vem? Ele não disse que vem. Tá. Mas eu acho que vai depender primeiro, se de diplomacia, vai depender primeiro da visita do Bolsonaro aos Estados Unidos, a Washington, para depois ele vir aqui. Eu acredito e faço votos de que as relações comerciais entre o Brasil e os Estados Unidos só tendem a incrementar. Provavelmente vai haver um certo esfriamento com relação a esses países da América Latina, Mercosul, que são ligados ao Mercosul e que, de uma certa maneira, tem um viés bolivariano. Em compensação, tem que se dar mérito a quem merece, o governo Temer fez um acordo comercial com o Chile, que é o país mais bem organizado no Brasil. E esqueceu, e o Chile está fora do Mercosul. Então isso também não é à toa, sabe? Não é à toa, eu acho que o caminho é esse mesmo, e eu acho que o Brasil está indo no caminho absolutamente correto. Eu queria que você aproveitasse o tempo que a gente tem. Primeiro quero te agradecer a presença aqui entre nós, quero te dizer que os veículos Menorá de comunicação estão à disposição da Câmara de Comércio Brasil-Israel, sempre estiveram, mas com você estarão de uma outra maneira, pela nossa amizade, pelo carinho que nós temos um pelo outro, pelos trabalhos que nós realizamos em benefício da comunidade judaica já há muito tempo passado e fizemos em conjunto muitas coisas interessantes. Eu quero que você saiba que você tem um parceiro aqui, um amigo, e quero te oferecer os microfones e as câmeras do nosso Menorá na TV para que você possa se despedir
com tranquilidade, dizendo tudo aquilo que você imagina que é importante que seja dito, que eu não tenha te perguntado. Eu queria dizer primeiro, Ronaldo, falar da nossa relação, nossa amizade é uma coisa que só me dá prazer. Nós nos conhecemos há, sei lá, 30 anos, viemos juntos, brigamos juntos, mas enfim, é uma coisa. E não me surpreende e te agradeço pelo fato de ter me convidado aqui, poder divulgar a Câmara e pela divulgação que você já está dando. O que eu vejo e agradeço é a possibilidade de transmitir a nossa visão de comércio e a forma como a gente pode incrementar os negócios, que no fim nós estamos aqui para fazer com que os dois países ganhem e também as empresas envolvidas no negócio. Basicamente é isso. Menorá na TV, encerrando essa conversa com Efraim Meniuk e entrando no ar mais uma vez na próxima quinta-feira, às 10 horas da noite, pelo canal 6 da NET Rio, e também em todos os dias que você já se acostumou a nos assistir e que você confere aqui embaixo da telinha. Nos vemos lá.